Olá, turminha! Hoje é a nossa quarta aula de matemática e nós vamos retomar o assunto sobre o tempo, ou seja, as horas e os minutos, certo? Nós vamos fazer hoje na apostila as páginas 21 a 25 e vocês também podem pegar o caderno de atividades, certo? E nós vamos avançar das páginas 37 a 39 lá no caderno de atividades que tem atividades complementares, então, a este assunto aqui que nós vamos rever nessa aula, certo? Bom, nós precisamos ficar a par, então, de tudo que acontece com o universo das horas, dos minutos, né? Entendendo, então, o relógio digital, o relógio analógico e, principalmente, interpretando as horas, ou seja, sabendo entender que horas são no momento que você está olhando, né? Como o exemplo desse menininho aqui que está brincando com um reloginho e está entendendo as horas. Vamos lá. Bom, por que todos os dias, né, a gente fica o tempo todo preocupado com essa questão da pontualidade, das horas? Né? Vocês com certeza já ouviram em casa várias vezes a mãe falando, vamos rápido que senão a gente vai se atrasar, ou já está na hora, né, de acordar, ou se apresse que está no horário de pegar o ônibus, ou alguma coisa assim, certo? Está na hora de ir para a escola, está na hora de ir almoçar. Então, tudo que a gente faz no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, está dividido em frações de tempo, ou seja, nós temos tempo, né, de acordar, tempo de escovar os dentes, tempo para tomar café da manhã, depois você já começa, né, a se exercitar um pouco, né? Quando é uma criança, já começa a fazer suas tarefas pela manhã. Então, pode ser as tarefas da escola ou podem ser tarefas em casa mesmo, né? Ajuda a mãe arrumando o quarto, né? Vai arrumando sua cama. Então, todas as coisas que a gente faz no dia a dia, elas estão fracionadas e organizadas através do tempo, ou seja, cronometradas em horas e minutos. Então, todos esses desenhinhos que nós temos aqui e o relógio no meio, né? Indicam que a gente consegue dividir várias atividades diárias, né? Através, então, desse nosso relógio, desse tempo. E vocês lembram quantas horas tem o dia inteiro? Bom, precisamos lembrar e não podemos esquecer que o dia inteiro ele tem 24 horas, certo? Então, nós já vamos entender que tem a parte da madrugada, que às vezes a gente está dormindo e não fica contando essas horas, às vezes nem se dá conta. Mas tem a parte da madrugada e tem a parte que a gente fica durante o dia todo e até chegar à noite, o momento que escurece. E aí a gente percebe, então, as horas, né? Mas para que essas 24 horas fechem certinho, nós precisamos, então, entender como que acontece esse momento onde eu tenho as horas, né, contadas do 1 até o 12 ali, e depois das 13 até as 23h59, para fechar as 24 horas, certo? Eu já vou mostrar para vocês no nosso relógio que temos aqui. Bom, então essas são várias atividades que nós podemos dividir, né, em frações de tempo. Aqui, no caso, né, elas estão relacionando, assim, os períodos que as pessoas costumam fazer as coisas. Então, se você tem costume, por exemplo, de tomar um sorvete às 6 da tarde, né, dar uma caminhada às 5, são atividades que as pessoas podem estar realizando nesse horário aqui. Só uma ilustração. Então, lembrando que tudo que nós fazemos durante o dia, durante a nossa vida, tá, pessoal? Ela é fracionada, ou seja, dividida as atividades por tempo, pela questão das horas, dos minutos, e aí nós precisamos, então, aprender a entender e administrar, ou seja, a usar esse tempo. Bom, aqui nós observamos as principais diferenças entre o relógio digital e o relógio analógico. Muitas pessoas, né, estão assim super acostumadas nessa vida corrida, vida moderna, onde nós temos o relógio digital, que é esse relógio que eu tenho aqui do lado direito, né? Esse relógio onde eu não tenho ponteiros, eu só tenho os números no visor, no painel eletrônico. Então, vocês podem observar que esse tipo de relógio está presente em quase todos os lugares, tá? Dentro do painel do carro, está presente em geladeiras, tem micro-ondas que tem
relógio digital, televisão, então computador, tudo que é tipo de eletrodoméstico mais moderno vai apresentar este relógio digital indicando as horas dessa forma assim, muito mais simplificada, digamos, porque é só você olhar, você já está vendo ali, tá? Então, no primeiro eu tenho 12h08, certo? 12h08. E no segundo eu tenho 23h08. Nesse relógio digital, as horas elas vão até 23h59 e quando dá meia-noite ele vira para 00, porque as 24 horas ela já fecha em 00. É assim que nós contamos. Então, por exemplo, quando for meia-noite, não vai estar lá no relógio 24, certo? Vai estar tudo com um monte de zeros. Vocês podem fazer esse teste aí qualquer dia. Coloca para despertar 23h59 e fica esperando virar o relógio, né, digital ali, para vocês verem que vai ficar cheio de zeros. Então, nesse relógio digital, eu consigo observar essa, digamos assim, quando a hora ela vai mudando, né, essa mutação da hora aí da manhã para a tarde de uma maneira bem legal. Porque quando é de manhã, certo? Ela vai começar assim, 06, se você botou para despertar às 6 horas da manhã, vai começar 06, 07, 08, 09, até chegar, por exemplo, em meio-dia, que aí já encerra a manhã, certo? Quando chega em 12, já encerra a manhã. Aí vai começar a parte da tarde. Então, esse relógio, ele vai só aumentando, 12, daí vai contando os minutos, lógico, né? 12:01, 12:02, mas ele vai chegar até o exemplo de baixo aqui, que é o 20, ali está em 23:08, mas ele vai chegar até 23:59, que é meia-noite. Depois vem meia-noite, tá? Então, que fica zerado, que é o que eu falei para vocês. E depois da meia-noite vai vir a 1h da manhã, da madrugada, vocês sabiam? É difícil criança ficar acordada de madrugada, mas se um dia você levantar de madrugada, né, você vai perceber que no relógio vai estar marcando assim 01, 00, né? Se for uma hora certinho, né? Ou se for 02 da madrugada. Então, aquele horário bem tarde da noite, né? Que a gente geralmente está dormindo. Bom, então essa é uma diferença do relógio digital para o analógico. No analógico, que é este outro reloginho do lado esquerdo, que é um bem clássico, bem mais antiguinho, que quase todas as casas têm, né, na parede da sala, da cozinha. Então, esse relógio aqui, ele é muito usado, né, porque ele já faz parte, né, do que a gente conhece aí como tradição antes de ser lançado esse relógio digital da tecnologia. Então, ali nós podemos ver os números marcando, olha lá, do 1 até o 12. Porque esse relógio, né, ele é analógico, ou seja, ele vai através do ponteiro. Cada voltinha ali que ele faz, né, ele vai contando ali cada voltinha dos segundos, né, desse ponteirinho vermelho inteira, ele conta 1 minuto. E ele vai sempre assim, pessoal. Fechou uma voltinha inteira do ponteirinho vermelho dos segundos, vai fechar 1 minuto, vai dar 1 minuto, certo? Então, e assim por diante. Então, o que nós temos que ver aqui? Que esse relógio analógico, ele é dividido de 5 em 5 minutos, certo? Quando eu tenho o número 12 ali, ó, pode olhar no número 12, até o número 1, contando do número 12 até o número 1, eu vou contar 5 risquinhos, quer dizer 5 minutos, certo? Do 1 até o 2 é a mesma coisa, mais 5 risquinhos. Ali vocês podem ver, parece 4, mas é que você conta assim, ó. Em cima do 12, ele é 12, daí, né, já conta 1, 2, 3, 4, 5. Quando chega no número 1, aquele maiorzão ali, você vai contar de novo. 1, 2, 3, 4, 5, até chegar em cima do 2. Então, o nosso relógio analógico é dividido de 5 em 5 minutos. E, né, esses números vão do 1 até o 12, porque no relógio analógico ele vai fazer essa contagem das horas de outra forma, né? Virando esse ponteiro aí em 2 partes do dia. Vamos supor que ele roda 2 vezes para atingir as 24 horas, certo? Porque se eu começar ali, ó, no 12, tá? Pode ser ou meio-dia ou meia-noite. Então, vamos supor que é meio-dia. Ó, 12, meio-dia, certo? Depois vem 1 da tarde, 2 da tarde, 3 da tarde, 4, 5, 6, 7 da tarde, 8 da noite, 9 da noite, 10, 11 da noite e meia-noite. Daí vai rodar de novo, né? Depois da meia-noite vai rodar de novo, ó. 1 da manhã, 2 da manhã, 3 da manhã, 4 da manhã,
5 da manhã, vocês estão entendendo? 6, 7 da manhã, 8 da manhã, 9, 10, 11 da manhã até chegar no meio-dia. Então, é diferente o processo do relógio digital e do analógico, né? Existem pessoas que sempre vão preferir os digitais por eles, né, serem muito mais compactos, ou seja, já está embutido dentro do seu celular, do seu notebook, enfim, né, no seu carro ou no próprio relógio de pulso e vem com um monte de funções hoje em dia que você pode estar fazendo do seu relógio de pulso, né, no termômetro, enfim, várias coisas que a gente vê com a tecnologia. Mas o relógio analógico, né, ele é bem legal para a gente aprender, então, a fração das horas e dos minutos, pessoal. Então, eu vou mostrar para vocês nesse próximo relógio aqui, olha só que legal. Vocês sabiam que 1 hora é igual a 60 minutos? 1 hora. O relógio, ele marca 1 hora quando ele faz, ele dá a volta inteira, tá? Em 60 minutinhos. Então, vamos supor que ele saiu, ele tá parado aqui em 10 horas, tá? E 10 minutos, tá quase indo para 10 e 11. Então, para ele fazer 1 hora certinho, ou seja, para que ele avance 60 minutos, ele vai ter que girar tudo esse ponteiro aqui e se posicionar, o ponteiro das horas, chegar certinho no 11, certo? O ponteiro das horas é o menor, o ponteiro dos minutos é o maior e o ponteiro vermelho é o ponteiro dos segundos, certo? Que é o menor número aqui contado, menor proporção de tempo. Então, vamos só relembrar isso aí, tá? Ponteiro menor, o preto, das horas. Ponteiro maior, preto também, aqui, dos minutos. E o ponteirinho vermelho, fininho, dos segundos. Então, como eu estava falando para vocês, para girar o relógio aqui e fazer 60 minutos, eu vou ter que sair, o ponteiro dos minutos vai ter que sair do 2, onde ele está aqui, vai caminhar tudo, vai passar pelo 2, pelo 3, pelo 4, pelo 5, pelo 6, ele vai chegar novamente lá no 2 de novo, onde ele estava parado anteriormente, só que vocês vão ver que o ponteiro das horas, ele vai mudar. Ele vai sair do 10 e vai andar para o 11. Então, por isso que 1 hora é igual a 60 minutos. Vocês podem contar, ó. Partindo ali do 12, é de 5 em 5. Do 12 até o 1, 5. Do 1 até o 2 vai dar mais 5, vai ficar 10. Do 2 até o 3 vai ficar com mais 5, vai fechar 15 minutos. Vamos me acompanhando. Do 3 até o 5 vai fechar 20 minutos. Do 4 até o 5 vai fechar 25 minutos. Do 5 até o 6, 30 minutos ou a famosa meia hora. É a mesma coisa, tá? 30 minutos ali no 6 ou meia hora. Lembrando que saiu lá do 12, pessoal. Ó, se sai lá de cima do 12 e vem até o 6 ali, você tem meia hora ou 30 minutos. Do 6 até o 7, 35 minutos. Do 7 até o 8, 40 minutos. Do 8 até o 9, 45 minutos. Do 9 até o 10, 50 minutos. Do 10 até o 11, 55 minutos. E do 11 até o 12, eu vou fechar 60 minutos, que, portanto, significa a equivalência de 1 hora. Então, prestem atenção nesse post-it aqui no cantinho, que está mostrando a equivalência. 1 hora é igual a 60 minutos. Vamos marcar isso aí dentro da cabecinha. Meia hora é igual a 30 minutos. É metade de 1 hora. Metade de 60 não é 30? É 30, então, meia hora é igual a 30 minutos. Agora, 1 hora e meia é igual a 90 minutos. Por quê? Porque 1 hora é 60. 60 mais 30, que equivale a meia hora, vai dar 90. Só vocês fazerem esse cálculo aí no papelzinho para vocês verem esta equivalência. Certo, pessoal? Bom, então aqui no relógio analógico, lembrem que esse é o relógio clássico, né? O tradicional, o analógico. Vocês podem estar fazendo em casa. Vocês podem estar observando no relógio de vocês
pede para a mãe tirar da parede um pouquinho, emprestar, para vocês estarem observando então essa contagem dos minutos, observando as horas e presta atenção enquanto o tempo passa, tenta olhar o momento, marca a hora que está lá. Depois olha novamente para o relógio e veja como o ponteiro já saiu daquele lugar onde ele estava, porque o tempo não para, tá, pessoal? O tempo nunca para. Quem para às vezes é a gente, mas o tempo não para. Ele vai sempre estar correndo, vai sempre estar andando. Então vocês vão ver que o ponteiro ele se deslocou, ele saiu daquele lugar onde ele estava, certo? Então, usem o relógio de casa para fazer essa experiência, para fazer esse treino mesmo, certo? De você observar ali as horas. E não tem dificuldade, pessoal. O formato que a gente fala, né? Que a hora, às vezes, ela transfere, né? Que nem ali no relógio analógico, né? Olha só. Ela transfere ali do 12, já está em 23. É porque isso vai mostrando que a partir do 12 já está no período da tarde, certo? E ela vai chegar no momento que vai dar lá às 8 horas da noite como 20 horas. Nesse relógio aqui, eu não vejo dessa forma, porque ele vai fazer aquilo que eu falei. Ele vai dar, né, essas 2 voltas completas aí no 12 para mostrar esse período da manhã e esse período pós-manhã, que é o período que já entra na tarde e na noite. Bom, vamos lá. Observando a ilustração, vocês vão me dizer o que está acontecendo, certo? E se é de dia ou de noite que ocorre essa situação. Bom, aqui, pessoal, olha só. Na apostila de vocês, lá na página 21, dá para ver certinho o relógio digital, não é um relógio analógico, tá? Para facilitar, é um reloginho digital. Então, tem uma menininha que tá lá às 7h10 da noite, tá? Aqui tá assim, como 7h10. Poderia também estar como 19h10, é a mesma coisa, tá, pessoal? 7h10. Só que por que eu sei que é 7h10 da noite? Olha um importante detalhe ali. De manhã tem lua? Não, é somente à noite. Então, por isso que nós sabemos que aqui, essa cena está ocorrendo à noite, durante a noite. Então, 7h10, a menininha começa a passar mal. 7h15, tá? Na apostila está bem especificado ali. 7h15, no reloginho, o pai faz uma ligação para o doutor, para o médico, tentando marcar uma consulta, porque a criança não está bem. Ele consegue essa consulta aí para as 9 horas da noite. É tudo no mesmo horário que está acontecendo. Tudo à noite, porque vocês podem ver a janelinha ali, ó, tá? Então, 9 horas ele vai no doutor, tá? E aí eles vêm para casa e ela volta de novo para a caminha para dormir. Então, 10h30 da noite é o momento que ela vai deitar. De novo, com o remedinho já, né? Tomando o remedinho. Então, aqui, primeira coisa que pergunta na apostila. O que está acontecendo? Então, vocês podem responder, né, que aqui a menina apresenta o quê? Um mal-estar, pode ser uma febre, né, porque o pai está ali tirando a temperatura, né? Então, é uma febre e o pai vai levar esta menina ao médico. Então, o pai recebe uma receita de medicamento e, né, depois que ele vai para o médico, ele dá esse remedinho para a criança. Essa situação está ocorrendo durante o dia ou durante a noite. Então, acabei de falar isso para vocês agora, né? Então, vocês viram o detalhe que demonstra que está ocorrendo em qual período mesmo? Olha lá o que tem na janela. Daí que vocês vão marcar ali embaixo, certo? Isso é a introdução ali na página 21. Vamos para os exercícios nas páginas 22 em diante. Então, ali na seção lápis na mão, eu tenho assim. Observe os relógios em cada cena da página anterior e responda as questões a seguir. Então, vocês vão fazer assim. Letrinha A. Quantos minutos se passaram do momento em que o pai mediu a temperatura até ele ligar para o médico? Presta atenção, olha lá. Volta, né, na imagem da folha anterior, ali, e veja lá. Eram 7h10 quando o pai tirou a temperatura, mediu a temperatura. Que horas que ele liga para o médico? É só observar ali e responder ali na letra A. Certo? Letra B. Passou-se mais ou menos de 1h30 depois que o pai ligou para o médico até ele receber a receita no consultório. Olha, pessoal, o pai ligou para o médico, era que horas mesmo? 7h15 da noite. Que horas que ele foi recebido pelo médico no consultório? Não foi 9 horas da noite? Façam uma continha aí, tá? Das 7h15 até chegar às 9 da noite, quantas horas vão passar? Quantos minutos no total? E aí vocês vão responder na letra B. Se passou mais ou menos do que 1h30, ou seja, mais ou menos do que 1h30. Certo?
letrinha C. Quantos minutos se passaram entre o pai receber a receita do médico e dar o medicamento para a filha? Vamos ver aqui. Então, o pai recebeu, olha lá, a receita 9 horas da noite. Ele foi dar o remedinho, que horas mesmo? 10h30 da noite. Vamos para a questão. Quantos minutos se passaram, né, entre o pai receber a receita e dar o medicamento? Passaram-se tantos minutos. Então, você vai fazer o cálculo ali, ó, das 9 até as 10h30. Você pode estar usando até o relógio para fazer esses cálculos. Vão se passar 30 minutos ou vão se passar 90 minutos. Então, você vai usar as frações de tempo, vai contar aí no relógio em casa, né, quanto tempo passou. Nós sabemos que 1 hora tem 60 minutos, então eu já tenho essa indicação aqui. Das 9 até as 10, nós já temos 1 hora, certo? Que são 60 minutos. E das 10 até as 10h30, nós temos mais meia hora. Então, 60 mais 30, olha só a dica. Vai ficar quantos minutos? 60 mais 30. Quanto mesmo, pessoal? Então, vocês vão responder dessa forma. Então, lembra que cada hora, de hora em hora, são 60 minutos. Assim fica mais fácil, né? Se passou 1 hora, são 60 minutos. Se passaram-se 2 horas, é o dobro, são 120 minutos. Mas se não foram 2 horas certinho, é menos. Então, aí nós temos que ver quantos minutos que nós temos dentro das 9 até as 10h30. Isso vai servir para você identificar também outras frações de hora, tá? Com outros cálculos. Letra D. Imagine como a menina estará se sentindo na manhã seguinte. Então, desenhe a cena e inclua um relógio digital marcando 10 horas e 30 minutos. Pessoal, aqui você vai fazer o seguinte, vai desenhar a menininha acordando, né? Com certeza ela vai acordar melhor e ela vai acordar 10h30 da manhã seguinte. Então, você vai contar das 10h30 da noite anterior até as 10h30 da manhã que ela acordou, quantas horas se passaram? Você pode contar até no dedo e vai anotando. Ó, das 10h30 até as 11 foram 30 minutos, marca lá. Das 11 até a meia-noite tem 1 hora. Marca lá, então já tem 1h30. Agora, da meia-noite lá, depois da meia-noite eu tenho 1 da manhã, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenho mais 10 horas e meia. Então, se eu tinha 1h30 das 10h30 até a meia-noite, mais 10 horas e meia que eu tenho, né, até amanhã seguinte, quantas horas eu vou ter? Então, com o reloginho na mão, vocês vão ver que fica mais fácil de fazer esses cálculos, certo? Mas vocês podem anotar essas frações de tempo, certo? Porque assim, das 10h30 da noite até as 11, eu vou ter 30 minutos. Das 11 até meia-noite, eu vou ter 1h30. Tá? Das 10h30 até meia-noite, tá, pessoal? Perdão. Das 10h30 até meia-noite, eu vou ter 1h30. Então, já vou marcar ali 1h30. E aí, eu vou começar a contar da meia-noite em diante, tá? Que vai dar 10 horas e meia. Então, é só eu somar essas 10 horinhas e meia mais 1h30. Quanto vai ficar? Esse é o total de horas, então, né? Que se passou entre o horário que a menina tomou o remédio e a cena que você representou pela manhã, que é a respostinha da letra E, certo? Bom, você já sabe que no relógio digital as horas aparecem antes dos 2 pontos e os minutos vêm depois dos 2 pontos, tá, pessoal? Então, no relógio digital sempre vai ser assim. As horas vão aparecer ali, ó, antes dos 2 pontos. No caso, a hora que tá marcando ali são 7. 7 horas e 13 minutos, no exercício 2 aqui no final da página. Também poderia ser 19 horas e 13 minutos da noite, tá, pessoal? Então, pra gente se localizar em relação ao dia ou amanhã, quando o relógio ele não muda, né? No caso, para horário de pós-manhã ali, que já representa a partir do 12, daí vai para 13, 14, 15 e assim, até chegar em 23h59, nós podemos simplesmente olhar pela janela para o dia, se está indicando que é de dia ou de noite. Então, aqui, 7 horas e 13 minutos, vai poder ser tanto de manhã, bem cedinho, né? 7h13 da manhã, ou 7h13 da noite. Vamos para a página 23. Aqui, pessoal, é bem legal, é isso que eu tô falando para vocês.
dos horários da manhã e da madrugada e dos horários da tarde e da noite. Tá? Quando vocês entenderem que existe essa ideia, né, desse horário que ele vai de tarde, ele muda já para 12, para cima de 12 é 13, 14, 15 e até fechar em 24 lá, em 23 e 59, como eu falei para vocês vão entender que vai ficar bem fácil de vocês se localizarem nessa questão de se é de manhã ou se é de tarde. Tá? Então, na letrinha A, vocês vão preencher essa tabelinha com os horários correspondentes à tarde ou à noite que faltam. Então, presta muita atenção. De manhã e de madrugada eu tenho lá, indicando 1 hora, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Esse 12 que eu tenho aqui, ó, no final ali onde diz manhã ou, né, madrugada, o 12 que nós temos é o meio-dia, tá, pessoal? E o 1 que começa aqui, ó, né, ali no início, significa 1 hora da madrugada, pessoal. É aquilo que eu falo para vocês, quando a gente está dormindo. Daí vem 1 hora da madrugada, 2 horas da madrugada, 3, 4, até começar, o galo vai cantar lá por 5 horas da manhã. Daí são 5 da manhã, 6 e até chegar no 12, que é o nosso meio-dia, que é a hora de almoçar. Agora, quando eu estou indicando o horário da tarde ou da noite, começa no 13. Esse 13 é o mesmo que 1 hora da tarde, porque continua ali, ó. As horas não são divididas em 24 horas o dia? Nosso dia é dividido em 24 horas. Então, a partir da tarde, ó, prestem bastante atenção nesse detalhe. Eu já começo a contar como 13 horas da tarde. Mas todo mundo fala, 1 da tarde, 2 da tarde, não tem problema, certo? Também pode ser falado assim. Mas para a gente entender o relógio digital, né, e essas 24 horas do dia, a gente precisa, então, observar que aqui embaixo nós vamos ter as horas referentes à tarde e à noite, partindo das 13 da tarde até as 24 horas que vão fechar um dia inteirinho. Então, eu tenho lá 13 da tarde, equivalente a 1 da tarde. 14 da tarde é equivalente às 2 da tarde, pessoal. 15 da tarde é equivalente às 3. 16 é equivalente às 4. Já tem um número aqui em cima, ó. Vocês podem ver, ó. A equivalência, ó, tá ali em cima, tá? Então, a gente também fala 5 da tarde quando são 17 horas. 18 horas, certo? A gente fala 6 horas da tarde, certo? Mas a gente já está avançando às 18 horas do dia. Isso no avanço cronológico, certo, pessoal? Na passagem normal do tempo. Então, ali, ó, no 19 horas equivale às 7 horas da noite. Olha o 7 ali em cima. 20 horas equivale às 20 horas às 8 horas da noite, certo? E 21 horas equivale às 9 horas da noite. 22 horas, portanto, equivale às 10 horas da noite. 23 horas equivale às 11. E como eu já havia falado para vocês, às 24 horas, né, que fecham o ponteiro lá, o relógio, né? Às 24 horas podem ser mostradas ali, no caso, como meia-noite, que significa o 12. A gente não fala 12 horas quando no caso depois de 23 e 59, nós falamos meia-noite, certo? Então, esse 12 ali seria essa ideia do meia-noite. B. Escreva ao lado de cada relógio como representamos o horário do período da noite. Então, aqui vocês vão, pessoal, fazer aquela equivalência, vocês vão transformar. Lembra que eu falei para vocês que se for de manhã, ali ó, já está mostrando 7 e 10 da manhã, né? Você vai deixar desse jeito ali. E se for de noite, como que vai ficar? Olha lá em cima na tua tabelinha que você transformou ali e você vai colocar o número que tem embaixo do 7. Ou seja, a representação do horário no período da tarde ou da noite. É simples aqui, ó. É só fazer essa transformação. Vai transformar o horário da manhã, que está marcando, para o horário da noite. Ou tarde, né? Tarde ou noite, tanto faz. Então, eu já vou explicar para vocês que 7 horas e 10 é equivalente a 19 horas da noite e 10 minutos. 7 horas e 15 é equivalente ao quê? Eu acabei de falar a hora que equivale. Então, vocês vão voltar no quadro e vão ver. 7 horas da manhã equivale a quantas horas da noite? A mesma coisa para o outro relógio. 9 horas da manhã equivale a quantas horas da noite? Vai olhar simplesmente aqui, ó, pessoal, na tabelinha aqui em cima. Olha ali, ó. Em cima estão os horários da manhã
e madrugada, embaixo estão os horários da tarde e noite. Então, vocês vão fazer essa comparação, essa equivalência. 10h30 da manhã equivalem a quantas horas e minutos da noite? Então, aqui tá bem tranquilo, bem legal de fazer. Só prestar atenção e lembrar que tem que observar ali em cima na tabela que vocês acabaram de preencher. Número 3. Desenhe os ponteiros nos relógios analógicos de acordo com o horário no relógio digital. Aqui, vocês vão fazer o contrário do que vocês fizeram ali em cima, tá? Então, você vai usar o lápis preto para o ponteiro das horas, ó, o ponteiro das horas é o menor, e o lápis vermelho para o dos minutos. O dos minutos é o maior. E vocês vão desenhar dentro do relógio analógico, ou seja, desse reloginho clássico que eu tenho aqui. No meu já está desenhado, pessoal, mas vocês vão desenhar aí em casa sem copiar desse aqui. Vocês vão desenhar correspondente a 21 horas da noite, quanto que fica quando eu passo pro relógio analógico. Na verdade, aqui vai poder ser tanto da noite quanto da manhã, certo? Aí, quando eu uso o relógio analógico, eu tenho que olhar para o dia mesmo, se é de manhã ou se é de noite, né? Eu olho para a cara do dia lá fora da minha janela, porque esse relógio ele vai até o 12 só, o analógico. Então, você vai fazer o seguinte ali, vai transformar esses 21 equivale a quantas horas? Da manhã ou da madrugada lá? É a mesma coisa, só olhar na tabelinha, né? Equivale a tantas horas. Então, você vai escrever na linha que tem aqui embaixo do relógio ali e você vai desenhar também como está pedindo no relógio analógico ao lado. A mesma coisa para o outro relógio que está apontando ali 22 horas e 30 minutos. Então, você vai responder quantas horas está marcando nesse relógio digital, tá? Quantas horas equivalem? E você vai desenhar esse horário dentro do relógio, então, analógico. Número 4. Você já reparou que no mostrador dos relógios com ponteiros, entre um número e o outro, há 4 tracinhos menores? Já reparamos. Lembra, pessoal? Então, esses tracinhos, eles dividem o espaço entre os números em 5 partes iguais, que são os famosos minutos. Então, o ponteiro dos minutos, ele vai levar 1 minuto para passar de um tracinho para o outro. Quando ele muda de tracinho ali, que ele vai avançando, né? Ele sempre vai andando, ele nunca fica parado, só se o relógio estiver estragado, tá? Ele vai levar 1 minuto, certo? Para fazer, então, essa caminhada aí sempre para frente, sempre passando as horas, passando os minutos, né? Então, vocês vão desenhar agora o ponteiro das horas em preto, tá, pessoal? Apontando para o 3 e o ponteiro dos minutos em vermelho, apontando para o 1. Ponteiro das horas é o menor, vai desenhar apontando para o 3. Ponteiro dos minutos é o maior, vai desenhar em vermelho, apontando para o 1. Número 1. Que horas o relógio está marcando? Essa eu não vou falar. Essa eu vou deixar vocês observarem com bastante atenção. Então, é só fazer o que se pede e depois você vai falar que horas que esse ponteirinho está marcando. Sempre brincando com o reloginho do lado, em casa, em mãos, você vai perceber bastante isso que nós estamos falando de minutos, de horas, né, de como o relógio vai avançando. É bem legal para ficar assim super antenado aí com essa questão das horas. Vamos para a página 24, pessoal. Vamos lá. Quando o ponteiro dos minutos, partindo do 12, se desloca até o 1, passam-se 5 minutos. Então, o ponteirinho dos minutos, ele estava paradinho lá no 12, né? Ele caminhou até o número 1. Nessa caminhadinha que ele fez ali, que ele avançou, né? Nós contabilizamos 5 minutos, porque como eu expliquei para vocês lá no início, do 12 até o 1, eu tenho 5 minutos. Do 12 até o 2, eu tenho 10 minutos e assim por diante, porque você vai somando sempre de 5 em 5. Então, é bem legal começar a fazer um cálculo mental, aquele raciocínio que 5 mais 5 é 10, 10 mais 5 é 15, que no relógio a gente conta assim, tá? 10 mais 5 é 15, 15 mais 5 é 20, então, e assim por diante até fechar os 60 minutos. Bom, vamos lá para o exercício número 5. Observe o movimento dos ponteiros, das horas e dos minutos para percorrer 15 minutos. 15 minutos está pedindo aqui. Vamos observar como ele está progredindo aqui, avançando. Então, temos lá o primeiro relógio, olha lá. Primeiro relógio eu tenho aqui 10 horas. O segundo relógio, ele já avançou 10 horas
e 5 minutos. Quando ele está no 10, o ponteiro das horas, e o dos minutos está no 1. Eu tenho 10 horas e 5 minutos. O ponteiro dos minutos avançou para o número 2. Ele já fez mais 5 minutos, então ele tem 10 horas e 10 minutos. Agora o ponteiro dos minutos já está lá no número 3. Então aqui eu tenho 10 horas e 15 minutos, tá, pessoal? 10 horas e 15 minutos naquele último reloginho lá, onde está indicando o 15. Então, contando de 5 em 5, quantos minutos o ponteiro maior leva para ir do número 12 até? Letra A. Chegar novamente no 12. Quantos minutos, pessoal? Lembra que eu falei para vocês? Quantos minutos ele faz se ele sai do 12 e ele tem que chegar de novo no 12? Ele vai dar a volta inteirinha. Aquela volta inteirinha, ela contabiliza quantos minutos? Essa não está difícil, é só lembrar. A volta inteirinha, ela fecha 30 ou 60 minutos. Essa é a dica que eu dou. Letra B. E quando, olha só, sai do número 12, ele sai do número 12 e chega até o número 11. Só façam essa observação usando o próprio relógio. Sai do 11 e chega, perdão, sai do 12 e chega até o 11. Vai dar um pouquinho menos do que a resposta da letra A, da quantidade de minutos, certo? Aí então, vocês vão começar a entender bastante essa fração, essa proporção do tempo, certo? Em relação à quantidade de horas e minutos que você leva para fazer determinadas coisas aí na sua casa durante o seu dia a dia. Enquanto o ponteiro maior se movimenta, o menor também se movimenta. O ponteiro menor, ele anda mais devagar do que o maior. Enquanto o ponteiro dos minutos leva 1 hora para sair do número 12 e completar a volta toda, o ponteiro das horas sai de um número e vai até o próximo. Bom, então vocês sabem que o ponteiro das horas ele demora bastante para se deslocar de um número para o outro, porque ele tem que esperar o ponteiro dos minutos, que é aquele ponteiro maior, andar todos os 60 minutinhos primeiro, tá? Para depois, quando ele chegar daquele número que ele saiu, por exemplo, se ele sai do 12 lá e vai andar inteiro o relógio e chegar de novo até o 12, aí que o ponteiro das horas, se ele tiver, 10 horas certinho da manhã, se ele saiu, dessas 10 da manhã e o ponteirinho andou tudo até chegar no 12 de novo dos minutos, ele vai mudar para 11 horas da manhã, tá, pessoal? Então, ele demora mais porque ele precisa esperar o ponteiro dos minutos fazer todo aquele caminho e bater lá os 60 minutinhos para avançar 1 hora. Número 6. Que horas os relógios estão marcando? Presta atenção, bem certinho ali, tá? Que está mostrando minutos, certo? Minutos em vermelho. Olha lá. Em volta desse relógio eu tenho todos os minutos, tá? Começando de 5 minutos que eu tenho no número 1, tá? Tá de 5 em 5. E ali tá pedindo, então, que horas certinho está marcando nesse minuto. Desse relógio. Então, você tem lá o ponteiro menor, que é o ponteiro das horas, no primeiro relógio, marcando no 2. Ainda não chegou no 3, tá? Outro detalhe importante, ele só vai ser a hora do número que estiver apontando em cima do relógio do número, tá? Em cima do número, ou passando desse número, quase saindo do número. Se, por exemplo, não chegou no 3 ali, então ainda não são 3 horas. Tá? Ele não chegou. Observe a inclinação do ponteiro. Tá? Então, são 2 horas. Olha o ponteirinho vermelho. Ele está marcando em quantos minutos ali? Tá até... Ó, o ponteirinho vermelho está marcando no 5 e já está mostrando um 25 ali. Então, são 2 horas e quantos minutos mesmo? Aí, vocês vão marcar o que está mostrando ali, indicando no ponteiro. Só que aqui, vocês vão colocar assim... o horário de manhã e o horário à tarde. Então, vocês vão colocar das duas formas, né? O que está marcando ali, o horário que seria de manhã e o horário que pode ser de tarde, tá? É a mesma coisa, só vai fazer essa equivalência para manhã e tarde. Letrinha B, a mesma coisa, pessoal. Nesses daqui, vocês vão observar todos os reloginhos e ver aonde que o ponteirinho das horas está marcando. O ponteirinho das horas é sempre o menor, está ali destacado em preto. E o ponteirinho dos minutos é o maior, destacado em vermelho. Para ajudar vocês, ele já está mostrando do lado de fora do relógio, como eu falei,
esses minutos em vermelho. Então, vocês vão fazer a mesma coisa. Vão observar que horas são e quantos minutos está marcando no relógio. E também vão transformar para o horário da noite. Né? No caso da letra B, vai dar horário de manhã e a equivalência do horário vai dar um horário da noite. Letra C, a mesma coisa. Um horário de manhã e um horário da noite. Letra D vai dar um horário de manhã e um horário da tarde. Então, é só fazer essa transformação, essa equivalência. Lembrando que o relógio, o ponteiro, ele tem que estar em cima, bem certinho do número, para ser a hora que corresponde a esse número ali, tá? Ele não pode estar, por exemplo, muito afastado. Então, quando ele está saindo da... Vamos voltar para a letra A. Quando ele está saindo do 2, ali do número 2, o ponteirinho ele está caminhando, ele está chegando quase no 3, tá? Vai ser sempre 2 até ele chegar e ficar parado em cima ali do número 3, apontando para o número 3, certo? Enquanto ele não chega no número 3, ainda são 2 horas, ou 14 horas, certo, pessoal? Vamos para a página 25. Felipe faz aulas de tênis 2 vezes por semana. A aula iniciou às 10 horas e 15 minutos e terminou às 11 horas e 10 minutos. Marque nos relógios esses horários. Então, vocês vão marcar o horário do início, 10 e 15, certo? No primeiro relógio que está mostrando ele chegando para a aula. E depois vocês vão marcar às 11 e 10, que é o horário quando termina a aula do Felipe. Agora, na letra B, você vai dizer quanto tempo de duração teve essa aula. Então, a aulinha do Felipe durou quanto tempo? Faz a continha, ó, ele chegou 10 e 15 e ele foi embora 11 e 10. Então, você vai somar todos aqueles minutos que se passaram ali. Vão dar quantos minutos no total? Pode somar de 5 em 5, de 10 em 10, certo? Para você chegar, então, no tempo de duração que teve a aula do Felipe. Vamos lá para o Você Sabia, aqui na página 25. Então, tem assim, você sabia que há um instrumento para marcar o tempo em segundos? Esse instrumento chama-se cronômetro, certo? Quando o ponteiro vermelho dos segundos dá uma volta completa, saindo de 60 e retornando a ele, passou 1 minuto. Você encontra o cronômetro nos aparelhos celulares, tá? Só quando você quer ligar assim, o cronômetro para medir, por exemplo, quanto tempo uma pessoa consegue fazer determinada coisa, né? Então, você cronometra. E nos celulares, eles estão apresentados de maneira digital. Então, você vai ligar, ele vai ficar ali contabilizando e você já pode desligar e ele vai mostrar, então, esse tempo que você ficou fazendo algo. Você acha que 1 segundo é pouco tempo, não é? Enquanto nós piscamos os olhos, alguns beija-flores conseguem dar 80 batidas de asinhas. Gente, olha isso, 80 batidas de asinhas, né? Em 1 segundo. Imagina isso. Então, é uma curiosidade bem interessante. Como os bichinhos conseguem fazer isso em tão pouco tempo. Número 8. O que se consegue fazer em 50 segundos? Pegue uma folha de papel e um lápis. O professor vai marcar o tempo. Quando ele der o sinal, escreva de 1 em 1, começando do 1000 até ele avisar para parar. Em que número você parou? Então, você pode fazer em casa com seus pais, com sua família. Pode pegar essa folhinha de papel e um lápis e aí a mãe e o pai ligam o cronômetro e você vai fazendo alguma coisa até que eles deem a voz de comando para parar. Né? Você vai começar a escrever de 1000. Aí vamos ver até quantos números você conseguiu escrever aí dentro desse tempinho que foi pedido para você começar e parar. Então, você só vai anotar aqui o número que você parou. Bom, o segundo é uma das unidades de medida de tempo. 1 minuto tem 60 segundos, tá, pessoal? Não esqueçam, 1 minuto tem 60 segundos. Agora, nós vamos lá para o nosso caderninho de atividades, nós vamos observar o que tem para fazer aqui, tá, pessoal? Então, observe um pouco da rotina de Marina durante um dia da semana. O horário indica o início de cada atividade representada. Então, às 8 horas da manhã, Marina, ela levanta, né, acorda e vai começar o seu dia. Às 8h05, ela vai escovar os dentes. Às 8h10, ela toma o café da manhã. É bem rapidinho e bem corrido a manhã dela. Às 8h30, ela já vai estudar. Essa é a rotina de Marina. Bom, então aqui na página 38, lembrando que é caderno de atividades, tá, pessoal? Caderno de atividades. Letra A. Quanto tempo se passou da hora que Marina acordou até ela ir escovar os dentes? Vejam lá, pessoal, foi bem rapidinho. Ela acordou, passaram-se alguns minutinhos, ela já foi escovar os dentinhos. Então, você vai responder aqui. Letra B. Da hora que acordou até Marina iniciar o café da manhã, quantos minutos se passaram? A mesma coisa. Volta na imagem anterior e vai observar da hora que ela acordou até a hora que ela foi tomar café. Quantos minutinhos se passaram? Vai escrever na letrinha B. Letra C. O relógio a seguir está marcando a hora em que Marina iniciou uma das suas atividades da rotina.
Que horas o relógio está marcando? Veja lá que o relógio está marcando, né? Está parado, ponteiro das horas no 8 e o dos minutos no 6. Que horas, então, esse relógio está marcando? Vocês podem até voltar aqui, ó. Já está dizendo ali. Quando ela está estudando, que horas está marcando ali, pessoal? Então, essa é a resposta da letrinha C. Que atividade Marina começou nesse horário? O que ela está fazendo ali? Nesse último horário aqui, ó. Né? Então, você vai marcar também lá. Quantos minutos se passaram desde que Marina acordou até iniciar essa atividade? Quantos minutos, pessoal? Tudo você vai voltar aqui, ó. Ela acordou às 8, ela iniciou a atividade às 8h30. Quantos minutos se passaram das 8 até as 8h30 ou até as 8h30? Vai responder lá embaixo na letra C. Vai pintar no relógio o espaço que corresponde aos minutos que o ponteiro grande percorreu desde que Marina acordou até o início dessa atividade. Então, você vai começar pintando lá desde o horário que ela acorda, né? Desde o horário que o ponteiro grande percorreu, né? Até o horário do início da atividade. Então, vamos observar ali, ó. Dentro do relógio, você vai pintar o espaço correspondente, então, a esses minutos. Certo, pessoal? Que o ponteiro grande faz, né? Atravessa desde que a Marina acordou até a hora em que ela está estudando. Quantos minutos foram mesmo? Vamos lembrar quantos minutos? Isso deu metade de 1 hora, ou seja, correspondente a 30 minutos. Então, assim que começou a atividade, quantos minutos faltavam para as 9? A atividade da Marina começa às 8h30. Quantos minutos faltam para dar 9 horas? E vocês vão responder na última questão da página 38, certo, pessoal? Vamos para a página 39, a nossa última página hoje. Marina fez a lição em 40 minutos. Marque nos relógios a seguir que horas eram quando ela terminou de fazer a lição. Bom, ela começou a fazer 8h30 a lição e ela demorou 40 minutos. Vocês vão somar 8h30, vocês vão colocar mais 40 minutos, que foi o horário que a Marina terminou. Vocês podem fazer tanto essa continha no relógio como, né, manual. Lembrando que 8h30, tá, pessoal? Vocês vão adicionar mais 40 minutinhos ali, que vai dar o total, que é o horário que ela terminou, então, de fazer essa lição. Às 11 horas, esse é o exercício 7, Henrique começou sua aula de natação, às 11 horas. Observe no quadro a programação. Então, está lá. Ele vai fazer 15 minutos de aquecimento, 15 minutos de nado livre, 20 minutos de nado de costas e 10 minutos de brincadeiras. Tudo isso a partir das 11. Então, sobre a programação da aula de natação, marque com um X as frases corretas. O aquecimento durará menos de meia hora? Será que vai durar menos de meia hora ou vai durar mais? Então, você presta bem atenção naquele quadrinho que diz aqui, ó, em cima, nesse aqui, ó. 15 minutos de aquecimento, 15 minutos de nado livre, 20 minutos de nado de costas, 10 minutos de brincadeira. Eu tô lendo mais uma vez que é para vocês lembrarem que tem que consultar esse quadrinho ali, ó, para responder a letra A. O aquecimento junto com o nado livre terão duração de mais de meia hora? Então, veja de novo no quadrinho C. O nado livre e o aquecimento, eles terão duração de mais de meia hora. Se for mais, você vai marcar que sim. Se não for, você não vai marcar. Tá? Mesma coisa para a primeira questão ali. Exatamente meia hora é o tempo que os alunos levarão treinando o nado livre e nado de costas? É exatamente meia hora? Faça o cálculo, pessoal. 15 mais 15 dá meia hora, dá 30 minutos, certo? Agora, 15 mais 20 dá quanto? Então, tem que sempre olhar na tabelinha para fazer essa comparação. Ao todo, os alunos terão meia hora para nadar de costas e brincar. Então, nado de costas são 20 minutos, 10 minutos de brincadeira. Ao todo, isso dá 30 minutos? Sim ou não? O tempo da aula é de 1 hora. Presta bastante atenção. Ele chega às 11. Ali, no planejamento dele, ele tem 15 mais 15, que é igual a 30, e 20 mais 10 é igual a 30. 30 mais 30 é igual a quanto? Quantos minutos? É igual a 60. 60 minutos é igual a 1 hora ou não? Então, vocês vão observar todas essas informações, sempre olhando aqui nessa tabela, para se basear para responder nas questões que estão propostas ali na letra A. A última questão, a letra B. Marque nos relógios a seguir o horário previsto para o início de cada uma das atividades da aula de natação. Que horas que começa o nado livre? Vai olhar lá em cima, o nado livre, tá?
A partir das 11, ele começa os seus exercícios. Então, ele vai ficar 15 minutos no aquecimento. Das 11 até as 11h15 é aquecimento, certo? A partir das 11h15, eu tenho nado livre, certo? A partir das 11h30, eu tenho nado de costas. Presta atenção no tempo que nós temos lá em cima, sempre naquela tabelinha. As brincadeiras lá embaixo, olha só, vão acontecer que horas? É bem no finalzinho, certo? Antes de acabar a aula, certo? Então, antes de acabar a aula, ele tem 10 minutinhos de brincadeiras. Então, essa aula vai começar aproximadamente 11h50. Então, vocês vão sempre estar vendo aqui, ó, pessoal, nessa tabelinha para encontrar as respostas aqui embaixo. Letra C. Que horas acabou a aula de natação de Henrique? Dura 1 hora certinho ou passa de 1 hora? Então, vocês vão responder que horas que termina essa aula de natação do Henrique, certo, pessoal? Bom, por hoje é isso. Tem uma sugestão de atividade que é para confeccionar um relógio. Então, vocês podem estar fazendo isso como uma atividade extra para você ficar o tempo todo ali bem atento com as horas e com os minutos, né? Para estar, então, ligado nessa questão das horas e minutos. Pode estar utilizando um prato plástico ou de papel, aqueles de aniversário, um palitinho de sorvete, né? Canetinha preta para CD. Então, você vai confeccionar com esses materiais aí um reloginho para você brincar com as horas, certo? Então, você pode pegar várias dicas na internet para estar montando, então, esse relógio com a ajuda aí dos familiares em casa. Certo, pessoal? Vamos, então, finalizar a nossa aula de matemática. Desejo para vocês um excelente dia. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus.